Olá, bem-vindos. Eu sou a Sara Kroll e esse é o canal Sara Cartas e Destino. Hoje eu quero trazer um tema que é o culto aos antepassados, o culto aos mortos. Mas antes de começar a falar, eu vou deixar aqui alguns recados para vocês. Se você não está afim de ouvir esse recadinho, adianta um pouquinho o vídeo, tá? Porque assim você não me ouve falando. Eu separei os temas aqui nos papeizinhos, porque eu sou meio nômade, né? Eu me perco assim nos assuntos. Eu começo falando no Polo Sul, vou terminar lá no Polo Norte. Então, como diz o meu marido, eu sou nômade até nos assuntos. Então, separei os temas em papeizinhos para eu poder não me perder na hora que eu estiver falando com vocês. Não começar falando uma coisa e terminar falando outra. Bom, então, se você ainda não é inscrito aqui no canal e se você gostar do tema, dos assuntos que eu trago aqui, por favor, se inscreva, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo. O seu comentário é muito importante, ele ajuda no engajamento do canal. Você já teve contato com o culto aos antepassados? Você conhece? Já ouviu falar? Qual é a sua vertente de culto aos antepassados? Coloca aqui no comentário, eu vou gostar de saber. Só um detalhe, as pessoas que deixam comentários, pode ser tanto positivo ou negativo, críticas, para mim tanto faz, tá bom? Eu já vou deixando até para adiantar, né? Quem vem para criticar, para xingar, qualquer coisa assim, pode ficar à vontade, você também tá me ajudando, viu? Vamos seguindo aqui para eu não me perder. Então vocês compartilham, nos sigam no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook chamada Sara Cartas e Destino. Eu tenho um canalzinho lá também no Instagram, Sara Cartas e Destino. Tenho uma página www.sara.oráculos.com.br. Se você quiser fazer uma consulta, eu tenho a comunidade Companhia das Bruxas, Mundo Oculto. Temos também a página do Facebook Bruxas de Cozinha. Então é isso. O meu canal ele tem parceria com o Lar da Vivi. O Lar da Vivi é uma página que eu criei lá no Facebook para quem gosta da causa dos animais, porque o meu trabalho é todo voltado para ajudar os animais. Então, se você ama os animais e gostaria de ser um padrinho ou uma madrinha, vai lá no Facebook Lar da Vivi, tá? E segue a gente. Quem puder ajudar com ração, roupinha, casinha, medicações para os bichinhos, vai ser muito bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda para os bichinhos, tá bom? Então, não deixa de ir lá na nossa página Lar da Vivi, ok? Se você puder amadrinhar, é claro, um bichinho, vai ser muito legal. Bom, dado esses recados, vamos lá. Vamos falar então do culto aos antepassados, o culto aos mortos, como eu conheci. Eu vou falar da minha experiência. Se você teve uma outra experiência, se a sua história é diferente da minha, se o culto que você conhece aos mortos é diferente do meu, você pode comentar aqui, me fala, eu vou gostar de saber, tá bom? Mas eu vou falar o meu. O meu primeiro contato com o culto aos mortos, aos antepassados, foi na minha própria família. Meu pai, lá em Portugal, a família dele, de Portugal, da cidade do Porto, em Póvoa do Varzim, eles eram adeptos à Confraria das Almas, chamava-se Confraria das Almas. Eles tinham até estandartes. Quando chegava o dia 2 de novembro, eles saíam nas ruas como uma procissão e tinha estandarte mesmo do santo de devoção, e eles eram dessa confraria. Então, o meu contato com o culto aos antepassados, ele já vem muito lá atrás, né? Já é uma coisa que já vem mesmo de família. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, eu me lembro que eu ia sempre no Cruzeiro das Almas, no cemitério São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro, minha cidade natal, aonde toda segunda-feira eu costumava acender lá 13 velas para as 13 almas benditas, sábias, entendidas, santas e iluminadas. Então eu deixava lá toda segunda-feira.
Eu costumava ir também na adolescência com uma amiga chamada Valéria. Valéria, se estiver vendo o vídeo, ela vai saber do que eu tô falando, ela vai lembrar. Nós íamos às segundas-feiras, colocávamos nossas velhinhas para as santas almas. Então, gente, o meu contato com o culto dos antepassados é muito antigo, né? Porque a própria Igreja Católica celebra o Dia dos Mortos, né? Que é um dia consagrado para as almas, no dia 2 de novembro, certo? Quem nunca viu a missa para as almas? Na Igreja Católica tem, né? A missa às santas almas. Então, até você mesmo já deve ter praticado e não se lembra ou não sabe por alguma razão. Agora, para não estender muito esse assunto, eu vou falar um pouco também para vocês do culto aos antepassados que nós temos lá, por exemplo, no México. No México, no dia 2 de novembro, é celebrado o culto aos mortos. E é uma festa, assim, que se tornou uma festa muito popular, muito bonita, muito colorida. Na verdade, lá é uma celebração à vida, né? No México, eles estão celebrando. O culto aos mortos é uma verdadeira celebração à vida. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, tem um anime, não sei se é do Walt Disney, A Vida é uma Festa, que tem um menininho lá no México, conta toda a história. É um anime muito lindo, eu assisti mais de uma vez, eu me emocionei bastante. É uma história linda, eu assim, indico que todos assistam, porque é realmente incrível, tá? Vai mostrar direitinho lá como é o culto. Então, eu tô aqui me situando no papelzinho, senão daqui a pouco eu vou estar falando de outra coisa, gente, não repara não. Temos também a famosa caveira mexicana, né? Quem não conhece a caveira mexicana, olha aqui, Catrina, né? A Catrina se tornou muito conhecida, muito famosa, tem pessoas que até fazem tatuagem da Catrina. Nós vamos estar falando sobre isso. Então, o culto aos mortos, 2 de novembro, lá no México, ele tem origem pré-hispânica, tá? Nós devemos lembrar que nesse culto, nessa festa que é dada lá no México, se serve um banquete, comidas e bebidas, se coloca cerveja, aqui eu tenho a cerveja de Santa Caveira, né? Santa Muerte. Essa cerveja foi meu irmão que me deu, Santa Muerte. Temos então aqui, é servida a cerveja para Catrina, lá para os mortos. São contratados mariachis para cantar, para tocar música em cima dos túmulos. Lá em cima não, eles não vão subir no túmulo, Sara. Não, eles tocam lá para as famílias, né? Fazem festa, tem bastante música, dança, comes e bebes. Como eu disse, um dos símbolos mais conhecidos é a caveira, que o artista mexicano José Guadalupe, célebre por suas gravuras, né? Fez a morte um dos seus temas recorrentes. E assim nasceu lá Catrina, uma figura emblemática do Dia dos Mortos. Lá Catrina. Eu tenho aqui a minha querida Dona Rosa Caveira. Essa é a minha Catrina, né? Eu faço meio que um sincretismo, mas é a Dona Rosa Caveira, que eu tenho uma devoção por ela muito grande, uma gratidão imensa por ela. Tem aqui o crânio que eu coloco para ela, a cervejinha, né, de Santa Muerte, também eu sirvo para ela. Bom, agora o culto aos antepassados ao qual eu faço parte, como eu tomei, assim, como eu realmente ingressei ao culto dos antepassados e qual é a vertente que hoje eu, Sara, sigo, tá bom? No ano de 2017, deixa eu tentar aqui pegar isso, gente, eu tô mais assim pra lá do que pra cá, tá? É cansaço mesmo, que a gente fica resgatando bichinho, ajudando o animal, eu fico muito cansado. Então até pegar o fio da meada pra ir falando é complicado, não ri não, viu? Em 2017, em dezembro, para ser mais precisa, eu fui fazer uma cirurgia da tireoide.
E eu me lembro que antes de fazer essa cirurgia eu tava assim muito nervosa. É uma cirurgia, né? A gente vai tomar anestesia e tudo mais, ainda mais eu que sou da área de saúde, né? Eu sei bem como é que funcionam as coisas. E aí eu joguei uma carta pra mim. Eu joguei uma carta pra saber se a cirurgia ia ser tudo certo, se ia correr tudo bem. E eu vi na minha carta o seguinte: se eu escapasse da mesa de cirurgia, do pós-operatório eu não escaparia. Ou seja, eu ia ter complicações, ou na mesa, ou no pós-operatório. No pós-operatório, gente, já vou adiantando, eu não paro quieta um segundo. Eu acho que eu sou movida à ogiva nuclear, porque eu não paro quieta, sabe? Por isso que o meu pós-operatório também não foi muito lá essas coisas, mas vamos lá. Então, eu fui para a cirurgia em dezembro de 2017. Tive complicações na mesa de cirurgia. Quase fui para o saco. Depois que eu saí da mesa de cirurgia, isso no Rio de Janeiro, eu fiquei na casa da minha mãe, meu marido ficou na nossa casa, cuidando dos nossos animaizinhos, que são muitos. Então, alguém tinha que ficar aqui. Aí vem o pós-operatório, né? O pós-operatório, eu com pontos no pescoço, o médico, acho que ele se empolgou um pouco, ele achou que ele era o Highlander, porque ele me rasgou de ponta a ponta, foram 13 pontos no pescoço e ainda assim tinha gente me chamando para jogar carta. E a criatura aqui não respeitou o resguardo da cirurgia e atendeu mesmo com pontos no pescoço. É complicado, né? Eu não respeitei a mim mesma, eu não me respeitei. E as pessoas vieram como vampiros, não tiveram um pingo de compaixão, mas eu fui culpada, né? Porque eu me permiti ser sugada, literalmente. Joguei carta, ainda operada, com ponto, tava até com curativo, e as pessoas que diziam que iam me visitar chegavam na minha casa, queriam uma cartinha da Sara, né? E eu não sei, gente, onde é que estava a minha cabeça que eu jogava essas cartas. E com isso a minha situação foi só piorando, eu comecei a ter uma espécie de estrangulamento, né? Eu comecei a sentir muito mal e comecei a ter sequelas, porque no que eu tô jogando carta eu fico falando, foi uma cirurgia da tireoide, era pra eu ficar muda, né? Depois eu voltei para minha casa e aqui onde eu moro tem umas pessoas que são realmente do mal, seres nefastos, que abandonam animais, maltratam. E eu me lembro que eu esperava meu marido sair, eu fazia uns panelões de comida e levava para os cachorros de rua. Esses cachorros hoje, um a um eu consegui doar, tirei fotos, foram doados. Mas na ocasião eu ia para o meio da rua com ponto ainda, né? Interno, porque o externo já tinha sido retirado. E lá estava eu. E com isso a situação do pós-operatório se agravando, se agravando, se agravando, se agravando. Foi quando uma amiga minha lá de Florianópolis, Santa Catarina, a mesma que ia comigo no cemitério, ela me perguntou assim: você já ouviu falar de Namumyo Horengekyo? Aí o quê? Namumyo Horengekyo. Eu falei, acho que eu já ouvi isso. Minha mãe já falou essa frase uma vez pra mim. Minha mãe realmente tinha conhecido um senhor japonês no ônibus. Parecia que o ônibus ia ser assaltado. E esse senhorzinho falou assim pra minha mãe, esse senhor japonês: eu vou escrever uma frase, a senhora recita essa frase, não vai acontecer nada com a senhora. E minha mãe chegou em casa falando, né? Então esse foi meu primeiro contato com o mantra Namumyo Horengekyo. Eu me devoto à lei de causa e efeito, né? Eu me devoto ao Sutra do Lótus, da lei maravilhosa. E essa minha amiga falou. Aí eu falei, fala mais sobre isso. Ela falou, é o culto dos antepassados da Ryokai. Então, quando ela falou da Ryokai, eu quis tudo. Eu falei, encomenda tudo, manda vir todo o material, já tô dentro, eu preciso fazer. Eu me lembro que eu fazia o mantra deitada. Não é pra fazer, mas eu fazia deitada, eu não tinha condição nenhuma. Eu não podia falar direito, eu fazia Namumyo, com a voz ainda, sabe, mal saía. Eu tentando falar Namumyo Horengekyo, e eu fazia, na hora de ler o livro de recitação, eu lia com os olhos.
Em uma semana eu estava falando mais que uma maritaca, que um papagaio. Então aquele mantra, ele salvou a minha vida. E eu fiquei, né, por algum tempo, um ano e meio, 2 anos na Ryokai, mas aí foram acontecendo algumas coisas, porque o budismo é assim, gente, a Ryokai, ela faz parte de um grupo de budistas, né, assim, de novos budistas, como assim por dizer, que são vertentes do budismo, que vem da linha Nichiren Daishonin. Então são considerados neobudistas, novos budistas, e eu comecei a me aprofundar muito no budismo, eu queria algo verdadeiro. Aí, falando nesse negócio de verdadeiro, eu acabei indo cair, tô procurando aqui a folha, que senão eu me perco. Eu acabei caindo num canal onde eu vi falar de uma organização, tá? Não governamental, que é uma associação religiosa que reúne praticantes do budismo Nichiren com treinamento humanístico com bases nos princípios de paz e cultura e educação. Então eu estou falando aqui da Soka Gakkai, tá? É uma associação Shinshukyo. Shinshukyo é o que eu acabei de falar, né? Gente, eu me perco, viu? É muita coisa para falar, acabo. Shinshukyo significa novas religiões japonesas. Seriam assim um neopentecostalismo japonês. Então eu falei assim, e havia uma propaganda, né? No YouTube, falando que venham conhecer o verdadeiro budismo. Eu falei, bom, então eu não estou no verdadeiro, eu vou pro verdadeiro. Aí pulei para a Soka Gakkai, onde fiquei 3 anos na Soka Gakkai. A Soka Gakkai, ela na verdade, ela saiu da Nichiren Shoshu Rokeko, né? Ela saiu de dentro da Nichiren Shoshu. A Nichiren Shoshu é a mãe da Soka Gakkai. E eu acabei indo parar na Nichiren Shoshu, né? Nichiren Shoshu Rokeko, que é a mãe da Soka Gakkai. Lá eu também fiquei por algum tempo. Na Gakkai eu fiquei 3 anos. Como era a prática da Soka Gakkai? Era a recitação contínua do mantra Nam-myoho Renge Kyo, tá? Que é direcionado a gente direciona ao Gohonzon, que é o objeto de devoção, né? Que é um pergaminho. E ali a gente vai buscar transformar o nosso karma, transformar as situações. Mas aí coisas foram acontecendo. Gente, o budismo é uma religião com várias ramificações. O candomblé não tem várias casas de religião? Não tem várias nações? As igrejas evangélicas, elas não têm várias denominações? A Wicca, ela não tem várias vertentes? A Umbanda não tem várias casas? O budismo, eu acho que são 1.500 escolas. Até você encontrar uma que você diga assim, agora eu cheguei, agora eu me adaptei, essa é a casa que eu quero ficar. E nessa escola, pode ser que você pule de galho em galho por algum tempo. E eu pulei de galho em galho, deixa eu ver, Ryokai, Soka Gakkai, Nichiren Shoshu, e foi aí que, depois que eu bati a cabeça nessas escolas, eu consegui encontrar a Risshoku Seikai, onde eu estou atualmente, tá? A Risshoku Seikai é uma escola budista, a qual eu faço parte nesse momento. Ela é uma organização budista, fundada no dia 5 de março de 1938 pelo fundador Nikkyo Niwano, pela cofundadora Miyoko Nagamura. E ela se baseia nos ensinamentos do Buda Shakyamuni, que era tudo que eu queria. Entendeu? Quem fundou o budismo foi o Buda Shakyamuni. Então, na minha cabecinha, o meu mestre, aquele que eu buscava, era o Buda Shakyamuni, o fundador do budismo, tá? E nós nos baseamos aqui. Nós temos os nossos estudos têm base nos ensinamentos do Tríplice Sutra de Lótus, o Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa.
Então, eu sou praticante da Arishoku Seikai, que é essa organização budista. Então, vamos agora falar do culto ao qual eu faço parte. Falei como eu conheci o culto aos mortos, que foi lá atrás, na minha família, que era o culto católico mesmo, das Santas Almas. Falei um pouquinho aqui do culto que é feito lá no México. Temos também a Igreja Messiânica. A Igreja Messiânica é voltada, eu participo de umas comunidades no WhatsApp da Igreja Messiânica. Muito bom. E, no caso, o culto dos antepassados que eu pratico todos os dias de manhã e à noite é o da Arishoku Seikai. E esse é o nosso livrinho de liturgia que a gente lê, né? Eu vou fazer um vídeo mostrando como é feito nós prestamos honra aos nossos antepassados. Quando eu conheci a Arishoku Seikai, eu disse assim, gente, eu tô na escola perfeita, era tudo que eu queria. Porque a Arishoku Seikai, ela é uma escola budista universalista. Lá eu não fui julgada, lá ninguém chegou na minha casa, quando eles vieram na minha casa consagrar o solo da minha casa, porque eles vêm na casa da gente, consagram o solo. Ninguém, ao ver minha santa Sara Kali, chegou para mim e disse, olha, você tem que se desfazer disso aqui não pode ficar aqui. Muito pelo contrário, viram minhas cartas da mesa, ainda me deram a mão, falaram, ai, você não quer ler minha mão? Como que funciona? Viram minha Iemanjá. Ninguém me criticou, ninguém me julgou, ninguém se fez passar por superior. Eu tive algumas dificuldades em algumas escolas iniciais que eu passei justamente por conta disso, porque eles pareciam evangélicos, é sério. Queriam que eu abandonasse tudo, eu tinha que jogar fora tudo, eu tinha que parar até de jogar carta. Eu só podia fazer aquilo. Eu falei, não, peraí. Não, porque agora você passou de nível. Você passou de nível, você tá numa outra escola. Então quer dizer que tudo que eu aprendi lá atrás, não me servia para mais nada. E como é que eu ia ganhar dinheiro para ajudar os animais se o que eu faço é jogar carta? Arishoku Seikai não fez isso comigo. Na Arishoku Seikai, lá vão babalorixás, tá? Eu já vi babalorixás. Arcebispo católico participa do seminário com a gente de estudo do Sutra do Lótus. Lá vão padres, Yalorixá, rabino, até aqueles camaradas árabes lá. Gente, eles são abertos para todas as religiões, para todos os povos. Não sofri nenhuma discriminação racial ou religiosa dentro da Arishoku Seikai. Então eu disse assim, essa é a escola budista na qual eu quero estar. Porque aqui eles respeitam o meu direito de livre-arbítrio, de ir e vir. Não ficam me botando... você... Olha, teve uma escola budista, gente, que queriam que eu queimasse todos os meus livros que eu tenho. E eu tenho aqui uma biblioteca com livros de todo tipo de religião. Tenho livros da Wicca. Eu tenho livros kardecistas, que eram do meu sogro, que ele era kardecista. Eu tenho livros de mitologia nórdica. Gente, eu tenho um arsenal de livros. Livros de orações, de rezas, coisas muito antigas, inclusive que vieram de uma tia para mim. Como que eu ia pegar todos os meus livros? Eu tenho livros tão caros que você não encontra mais. Eu ia pegar meus livros e ia fazer uma fogueira, isso. Me lembrou muito aquelas coisas daquelas igrejas, assim, sabe? Do povo bem fanático, que você só pode seguir eles. Então eu falei, não, eu não tô no lugar certo. Qualquer lugar que você chega, que tentam colocar um cabresto e que fale que aqui é o verdadeiro e único, fujam, saiam correndo. Essa história de verdadeiro e único, gente, isso daí é papo para boi dormir, tá bom? Mas ao chegar na Arishoku Seikai, eu fui muito bem acolhida, muito bem aceita, respeitaram as minhas crenças e hoje eu pratico o
o culto dos antepassados pelos moldes deles. Então eu tenho lá o meu altar montado, depois eu vou estar mostrando para vocês, eu vou fazer um vídeo exclusivamente recitando, e quem se interessar é só falar comigo. O culto antepassado ele é muito importante, porque quando você rega as raízes da árvore, você fortifica o caule, o tronco, né? Você fortifica os galhos, as folhas, os frutos, e aquela árvore ela cresce muito mais bonita, porque você está regando as raízes. Nós devemos honrar a memória dos nossos antepassados. Nós herdamos, gente, muito mais dos nossos pais, avós, bisavós do que a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. Nós herdamos muito mais deles do que isso, do que a aparência física. Muitas vezes nós herdamos deles algumas ações que vão refletir de geração em geração. Para as pessoas que costumam ler Bíblia, eu não leio a Bíblia, já vou dizendo, mas eu conheço. Então, para quem lê a Bíblia, tem uma parte lá, que agora eu não vou lembrar qual é o versículo, mas se eu me lembrar depois eu vou deixar aqui escrito para vocês na parte da descrição, que diz que Deus visita a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Então, muitas vezes, nós estamos sendo... O que está acontecendo na vida de uma pessoa, ao jogar carta, eu percebo que ao jogar a carta, algumas coisas, alguns setores da vida da pessoa que está obstruído, ele vem lá de trás, do antepassado, sabe? Às vezes, a bisavó não foi feliz no amor, a avó não foi feliz, a mãe não foi feliz, a filha não é feliz também. São histórias que se repetem e vão se repetindo. Assassinatos, abortos em família, né? Perdas de bebês, essas coisas todas. Isso acontece, entende? E isso pode ser transformado, isso pode ser mudado com o culto antepassado. Aquela pessoa que na família todo mundo tem o mesmo histórico de suicídio, de mortes, entendeu? Isso tudo pode ser transformado, tá? Através do culto do antepassado, a gente transforma aquele karma negativo familiar, aquela maldição familiar, em bênção, em benefícios. Isso me ajudou bastante mesmo, e hoje eu tô aqui falando com vocês. Eu superei aquela situação, né, que eu tive daquela cirurgia, e hoje eu me sinto muito melhor e passo para as pessoas, para quem quiser conhecer a minha prática. Mas existem outras práticas, Sara? Sim, existem outras práticas. Eu não quero ficar preso, eu não quero ingressar numa escola budista para estar fazendo a prática do culto antepassado. Eu não quero ficar preso a nada, eu não consigo falar essa linguagem e tal. Aí eu tenho algumas sugestões que você pode fazer você mesmo, se você não está preparado para se vincular a uma escola. Eu não me sinto presa a nada, veja bem, essa escola que eu estou, ela não me prende a nada, muito pelo contrário. Me sinto livre, leve e solta, direito de ir e vir para onde eu quiser. Mas se você que está me vendo, que está me ouvindo, gostaria de montar um altar familiar na sua casa e prestar culto ao seu antepassado, por enquanto não quer se vincular a ninguém nem a nada, eu entendo. Então tem aqui algumas sugestões que você pode estar fazendo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Mas já ajuda. Tem uma oração muito bonita, uma oração aos antepassados, que ela é da Bert Hellinger. Ela diz assim, essa oração, vou recitar para vocês terem uma ideia. Vocês encontram essa oração na internet, eu posso também deixar um link aqui. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos que, de alguma forma, são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos e aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família.
Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza e todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor, amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte, assim seja, assim é. Gente, que oração linda, né? Imagina você montar um altar familiar na sua casa, colocar ali as velas, né? O castiçal com água, sal, foto do antepassado, se você tiver, ou fazer um livro mesmo de nomes póstumos, com os nomezinhos deles num caderno. E aí você se sentar ali, né, na frente daquela mesinha, e você prestar culto, honra ao seu antepassado. É um culto à vida, você está honrando a memória do seu antepassado. E isso ajuda bastante você ter a força do seu antepassado junto a você. Tem uma outra oração que é uma oração sistêmica para libertação das heranças ancestrais. Então essa aqui é mais longa, não vou ler agora. É um tratado até, né? Posso deixar depois também o link dela, mas vocês vão encontrar essa oração sistêmica lá na minha página Sara Cartas e Destino do Facebook ou no meu grupo do Facebook Companhia das Bruxas. Procura lá no Facebook. Aí aqui também coloquei aqui, olha, o Ho'oponopono, né, da Mohana Namaluque Simeona. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute estas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Aí, a oração também é imensa, não vou ficar lendo agora, mas é uma outra sugestão, é fazer o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele é muito bom para limpar memórias, tá? Se você ainda não conhece a Igreja Messiânica e gostaria de conhecer, né, o culto aos antepassados, a Messiânica também, eles fazem esse culto. Ah, Sara, não quero ir para Messiânica, não quero ir para escola budista nenhuma. Você já experimentou toda segunda-feira e no cruzeiro acender vela? Não se acende vela para as almas dentro de casa, dentro dos moldes católicos, né? Mas você pode ir numa igreja onde tem um lugarzinho reservado só para acender vela para as almas, ou então no Cruzeiro das Almas lá no cemitério. Parece que no candomblé também tem o culto, né? O candomblé também tem o culto aos antepassados, que é a Ebé, onde eles têm lá a casa, né? O lugar que fica Egum, e lá se presta honra, culto ao antepassado. Isso dentro dos moldes. Vocês percebem o que eu estou falando? Cada religião tem os seus moldes, a sua forma de prestar culto aos antepassados. Cada religião tem a sua maneira de prestar culto ao antepassado. É sobre isso que eu estou falando. No catolicismo tem, nas religiões japonesas tem. Aliás, eu ouvi falar que lá no Japão, na China, na Coreia, na Índia, os hinduístas, se você chegar na casa deles, assim, para as pessoas que são adeptas ao culto dos antepassados, você não vai chegar na casa de um japonês que virou evangélico e vai encontrar ali uma mesa com foto do pai, do avô, da bisavó, e comidas e bolos e doces e saquê. Não, tá?
Eu tô falando daqueles que honram os antepassados. O Japão foi um lugar onde sofreram muitos abalos, né? Naturais, como maremotos, terremotos, guerras. Então se tornou, conhecido como um dos países mais mal assombrados do mundo, assim, um dos. E por conta disso eles prestam culto ao antepassado. Não sei se vocês já viram esses filmes, por exemplo, que tem lá na casa do japonês, tem lá aquele famílias japonesas. Tem uma mesinha, naquela mesinha tem a fotinha do antepassado, tem ali o saquê, tem ali a comida, frutas, entendeu? No budismo, a maioria das vertentes, o budismo tibetano, o zen, eu às vezes vou no templo Zulai, que é um budismo zen, também prestam culto aos antepassados. Outra escola budista que eu venho estudando bastante é o Terra Pura, tá? Mas é que tem algumas escolas budistas, gente, o problema é que uma diz assim, olha, aqui é o verdadeiro lugar, aqui é o verdadeiro, então você tá aqui, você não pode ir ali no outro, se você quiser visitar outro, você não pode, você tá entendendo? Não é que você não pode, eles aconselham que ali é o verdadeiro, é que nem você bater cabeça aí numa vertente, numa igreja evangélica, chega na igreja evangélica, olha, essa aqui é a verdadeira, entendeu? Mas você não pode ir na outra, porque a outra não é verdadeira, a pessoa fica zureta, né? Na minha cabecinha, antes de conhecer o budismo, tudo era budismo, o budismo era uma coisa só, mas não é. Tem várias escolas e cada um puxa sardinha para o seu lado, a verdade é essa. Mas ainda bem que eu encontrei uma que é bem universalista, bem aberta, não fala mal de nenhuma outra escola. Onde eu estou, a Arishoto Sekai, lá eles não falam mal de nenhuma outra escola, não me proíbe de visitar outra escola, não me proíbe de ler livros, não existe proibições. Por isso que eu gostei bastante, por isso que eu me apaixonei, porque lá não há proibições, eu sou livre. Aliás, eu sou um ser livre. Então, se alguém fala que eu não posso fazer tal coisa, aí é que eu vou lá e faço mesmo, porque eu sou daquelas que ninguém manda em mim. Minha mãe falava, olha, você não pode ir no cemitério, porque senão você vai entrar lá, você pode entrar com 1 e sair com 7. Eu falei, aí que eu ia pra lá pra namorar, pra estudar. Aí é que eu ia pro cemitério mesmo, eu vivia dentro do cemitério, eu morava praticamente em frente, né? Então eu vivia lá dentro. Essa minha ligação com o culto aos mortos já é história antiga. Então não sei se vocês conseguiram entender, tá? Você pode montar a sua mesa, fazer o seu bolo toda segunda-feira, oferecer aquele bolo ao seu antepassado. Claro que você também vai comer, né? Você vai comer aquele bolo depois. Você pode fazer um doce. O que seu antepassado gostava mais? Coca-Cola? Gostava de... Eu coloco pipoca no meu altar familiar, perto do livro de nomes póstumos, tá lá, tem pipoca, tem bala, tem... Eu coloco saquê, mas aí o nosso mestre, né, que ele falou assim, mas os seus antepassados tomavam saquê? Eu falava, não, acho que eles gostavam mesmo, era de café. Ele falou, pode colocar café. E é assim, gente, o culto ao antepassado, ele é muito importante, pelo menos eu descobri isso em 2017. Na verdade, eu considero que eu já prestava culto ao meu antepassado, né? Toda segunda-feira para as Santas Almas. Venho de uma família que é da Confraria das Almas, só que hoje eu faço parte dessa escola que os moldes são budistas. Teve alguém que perguntou para mim como que os ciganos honram os antepassados. Na verdade, o povo cigano, quando tem uma morte na família, se faz a pomana. Pomana é um ritual pós-morte. Nesse ritual se oferece um banquete, né? É colocada toda a comida que a pessoa gostava em vida. Mas cigano, gente, veja bem, cigano é etnia, é uma raça, é um povo. Nós vamos ver por aí, vocês vão encontrar ciganos evangélicos, ciganos católicos, ciganos espíritas, ciganos budistas. O cigano é livre para aderir à religião que ele quiser. Então não existe um culto antepassado só do cigano. Na verdade, existe um ritual pós-morte que é chamado de pomana.
E na pomana se serve tudo, se toca música, dança, canta, desmaia, ri, né? A gente ri, chora, se esperneia, daqui a pouco serve docinho, serve cafezinho, serve bebida e depois evita-se ficar falando sobre a pessoa que já partiu para que aquela pessoa não fique presa a esse plano material. É assim que é feito. Quanto você tem que parar durante 40 dias de ficar falando o nome, mencionando aquela pessoa, porque senão a pessoa fica presa, não consegue ingressar na luz do macrocosmos, tá? Já no culto antepassado que eu pratico, não é que a gente quer manter a pessoa presa, a gente reza para que a pessoa ingresse na luz do absoluto e alcance ali, reabasteça e possa se preparar para o seu próximo renascimento. Eu tenho um livro de nomes póstumos, até dos meus bichinhos eles fizeram. Então eu tenho lá da minha família e dos meus bichinhos. Isso foi uma das coisas que mais me deixaram feliz na Narichoko Sekai, porque até os meus bichinhos ganharam um livrinho, né, um fichário com os nomes póstumos deles e com as virtudes, tá? O que mais que a gente pode estar falando aqui? Os indígenas prestam culto aos antepassados, os povos indígenas. Gente, o culto ao antepassado, ele vem desde a pré-história, né? Ele é muito antigo, muito antigo. Os antigos egípcios prestavam culto aos mortos. Então, é de suma importância se as pessoas soubessem quanto é importante honrarmos a memória do antepassado, para que nós pudéssemos perdoar até mesmo, né? Porque muitas vezes alguém da nossa família fez alguma coisa, cometeu um ato muito sério lá atrás, uma coisa muito grave, e às vezes aquilo é herdado. Lembra que eu falei que a gente não herda só a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, a unha, o formato do nariz? Nós herdamos muito mais, e é aí que a gente transforma através desse culto maravilhoso que é o culto dos antepassados. Falei. Olha, pessoal, como eu disse no começo, eu li alguns comentários nos meus vídeos, tinha gente falando que eu demoro muito para falar e teve gente falando que eu falo muito rápido. Decidam, ou eu falo muito rápido ou eu demoro muito para falar. Deixa aqui nos comentários qual é o volume, qual é a velocidade da minha fala. Se eu tô falando rápido demais ou se eu tô falando lenta demais. Gente, eu não consigo falar parecendo que tomei Rivotril. Não dá. Tem algumas pessoas do budismo que falam assim, parecem que tomaram Rivotril, né? Falam tão devagar que parece. Me dá sono. Eu também não consigo falar, então as pessoas têm que decidir, tá bom? Não dá para agradar todo mundo, como eu falei. Deixa aí as suas sugestões também para os próximos vídeos. E é isso, até a próxima. E eu quero saber qual a vertente que você faz parte de culto antepassado. Você já faz parte de alguma? Qual é? Messiânica, Seishonoye, é da Wicca? Qual é a vertente Wicca que presta culto ao antepassado que você participa? É o culto das almas do catolicismo? Você também é do budismo? Qual é a sua vertente? Deixa aqui nos comentários para mim que eu vou gostar de saber, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Fui!